Nossa reportagem em Brasília está contatando, neste momento, um deputado da oposição. Deve conversar com a gente dentro de instantes para trazer as informações sobre a estratégia da oposição nesse enfrentamento. Inclusive, muitos têm tratado essa questão como praticamente um conflito, uma guerra, né? Obstrução total a partir de agora. Então, vamos fazer essa conexão com Brasília. Repórter Bruno Pinheiro, ao vivo, inclusive como convidado. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Bruno compartilhou ao longo da programação muitas informações a respeito dessa obstrução, né, Bruno? Vai atualizar para a gente os últimos movimentos de deputados e senadores. Bem-vindo, Bruno. Ótima noite também a você e a quem nos acompanha aqui em Os Pingos nos Is. Converso agora com o deputado, capitão Alden, para a gente entender justamente essa obstrução. Deputado, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Antes do senhor me responder, vamos exibir inclusive uma imagem que a gente conseguiu, que é justamente essa escala que vai acontecer. Os parlamentares estão se revezando. Eu tive acesso a essa escala que é feito ali à mão, na caneta, depois compartilhado com os parlamentares. É uma escala que será um regime de forma de 6 em 6 horas de plantão dentro do plenário da Câmara dos Deputados. A ideia é de continuar nas próximas horas, durante a noite de hoje, e o senhor está nesse plantão, inclusive também, deputado. Obrigado por conversar com a Jovem Pan. Qual é a expectativa da oposição com essa obstrução, tanto aqui na Câmara quanto lá no Senado, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo diretamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, capitão? Perfeito. A estratégia da oposição até o presente momento é nós ganharmos tempo. Nesse momento, o presidente Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, juntamente com várias outras lideranças partidárias, estão se reunindo já desde o início da manhã do dia de hoje, justamente para traçar estratégias e alternativas a essas situações que estão ocorrendo no nosso país. Então, a estratégia da oposição, nesse primeiro momento, é nós ganharmos tempo para justamente permitir que essas lideranças possam debater algumas estratégias mais efetivas para que a gente possa pautar aqui nesta casa pelo menos 3 itens que são de considerada importância. A primeira delas, pautar a anistia ampla e geral e restrita. Parte dos deputados da Câmara dos Deputados e senadores da República estão tentando apresentar uma alternativa a esta anistia geral e restrita, que seria uma meia anistia ou uma diminuição da condenação dessas pessoas que foram condenadas pelos atos associados a 8 de janeiro. Só que a Constituição Federal, ela trata especificamente da anistia ampla, geral e restrita. Não fala-se em meia anistia. Então, a oposição não vai arredar o pé no sentido de efetivamente colocar na mesa apenas e tão somente uma única opção, que é a anistia conforme está prevista na Constituição Federal. O segundo ponto, que a oposição, tanto do Senado quanto da Câmara, também vai colocar à mesa para a discussão das lideranças, é justamente a aprovação do requerimento de impeachment do Alexandre de Moraes. Enquanto isso não for pautado pelo Senado Federal, nós continuaremos mobilizados, tanto no Senado quanto na Câmara, para obstruir as votações, as comissões e toda e qualquer ação que venha acontecer aqui dentro das duas casas. E o último item, que também é muito importante, é extremamente relevante, é justamente a aprovação dos vários projetos que estão tramitando aqui na casa, que versam sobre o fim do foro privilegiado. Este foro privilegiado, que até então no passado era uma ferramenta que garantiria a atuação dos parlamentares, especialmente no exercício da sua atividade parlamentar, garantindo aí o respaldo legal para poder votar, ter liberdade de expressão, liberdade de opinião e exercer o seu papel como fiscalizador, está sendo hoje utilizado como uma arma para perseguir opositores políticos. Então, inclusive, já está em pauta uma proposta para que esse ano ainda seja aprovado essa diminuição desse poder do presidente Alcolumbre e da própria Câmara dos Deputados em pautar ou não uma CPI. Então, nós achamos que é muito poder para um presidente, e especialmente no momento atual, que os dois presidentes das duas casas têm processos, inclusive arrolados, tanto no Supremo Tribunal Federal como em outras instâncias, e isso pode estar sendo utilizado como uma forma de pressionar os presidentes a não pautar
esta CPI ou qualquer outro projeto de relevância nacional. Rapidamente eu já volto ao estúdio. Só uma informação, o deputado Hugo Mota divulgou agora há pouco na sua rede social que já ordenou o encerramento do expediente de hoje e que amanhã será chamada uma reunião de líderes. Os senhores estão lá, eu disse, a gente revelou inclusive essas imagens de uma escala feito à mão, separado cada parlamentar que vai ficar nesse plantão, né, de obstrução. Agora, se vier a ordem, que é a saída dos senhores de dentro do plenário, o que deve acontecer? Isso vai escalar? Vai esperar recorrer de alguma forma uma decisão, contando com o apoio da polícia aqui do Congresso? Porque se vier a ordem de Hugo Mota de encerrar a atividade, o que deve acontecer hoje? Olha, em princípio, ainda que haja interrupção nesse momento de uma eventual pauta que está planejada para votações, a expectativa é que a oposição continuará, inclusive durante a madrugada. Então essa escala, ela está prevista para dar seguimento durante toda a madrugada, pela manhã reiniciando com novos parlamentares em escala de regime de plantão, substituindo. Então a gente vai manter essa escala. Se houver, obviamente, uma incursão no sentido de tentar retirar os parlamentares da mesa diretora, a gente vai continuar mantendo pressão. Por isso que a gente está mobilizando toda a opinião pública para que a gente possa, inclusive, pressionar os demais parlamentares, os chamados isentões, para que cada vez mais tenhamos esse respaldo, não somente da população, mas, inclusive, já estamos acionando os mecanismos regimentais para garantir que os parlamentares possam exercer o seu pleno direito de obstruir. A obstrução, ela é regimental, não é uma concessão que o presidente Hugo Mota ou qualquer outro presidente tenha que aceitar ou não. Ela é regimental e a gente vai se fazer valer do regimento e do respaldo legal que a gente tem para manter essa pressão. Eu volto ao estúdio, o nosso entrevistado continua ouvindo o estúdio dos Pingo nos Is.